de bondade, Chico Xavier. Exemplo de humildade, Chico Xavier. Exemplo de amor, de amor. Quero ver florir a sua mensagem. Quero ver florir a sua caridade. Quero ver florir o que você plantou com amor. Seguidor de Jesus, mensageiro do além, luz que inspira e faz compreender a mensagem do bem. Chico Xavier, exemplo de bondade, Chico Xavier. Exemplo de humildade, Chico Xavier. Exemplo de amor, de amor. Quero ver florir a sua mensagem. Quero ver florir a sua caridade. Quero ver florir o que você plantou com amor. Seguidor de Jesus, mensageiro do além, luz que inspira e faz compreender a mensagem do bem. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Seguidor de Jesus, seguidor de Jesus, seguidor de Jesus. Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos novamente juntos em pensamento e vibração para realizarmos mais uma tarefa na seara do Cristo Redentor. Nessa oportunidade bendita, refletiremos sobre um ser extraordinário que reencarnou nas terras da pátria do Evangelho, decidido a seguir o guia e modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu, Jesus. Os Espíritos nos esclarecem na questão 622 do Livro dos Espíritos que, em todos os tempos, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. E não há a menor dúvida que Francisco Cândido Xavier é um desses missionários. Fez da sua vida um exemplo a ser seguido, e sua história merece ser lembrada, contada, divulgada o máximo possível para que alcance a todos, para inspirar a humanidade, provando que é possível sim seguir os passos do Mestre Jesus, independente dos desafios e das dificuldades, pois ele é o caminho para a nossa felicidade. Ser cristão não é uma questão declaratória, e sim de conduta, como nos fala o espírito André Luiz. E a escolha de ser cristão não nos isenta de passar por sofrimentos. O próprio Cristo sofreu mesmo sem merecer. Muitos cristãos acreditam equivocadamente que, servindo a Jesus, terão privilégios, mas a cada um segundo as suas obras. Só iremos colher o que plantamos. O rótulo espírita não quer dizer nada quando não vivenciamos o Evangelho.
E Chico Xavier viveu desafios inúmeros na sua reencarnação, mas não desistiu, não blasfemou. Pelo contrário, perseverou, trabalhou muito, superando limites, vencendo a si mesmo e deixando a todos um legado que vai muito além dos mais de 500 livros psicografados. Nos deixou a certeza de que o Mestre é o caminho para a nossa paz de consciência, para alcançarmos a tão almejada felicidade. Nos provou que em caminhos pedregosos, cheios de espinhos, também podemos ver flores. Se muitos querem e tentam nos derrubar, outros tantos estendem as mãos para nos auxiliar. Que quando nos sentimos sozinhos, sem forças, sem enxergar a solução, Deus está conosco, nos carregando e iluminando nossos caminhos. O Chico viveu nessa certeza. Foi e ainda é um verdadeiro homem de bem. Ele praticou a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele interrogava a sua consciência se fez todo o bem que podia, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse com ele. Ele teve fé em Deus e fé no futuro, por isso que colocava os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabia que todas as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, seriam provas ou expiações e as aceitava sem reclamar. Fazia o bem pelo bem sem esperar retorno. E o mais impressionante, devolvia o mal com o bem. Seu primeiro movimento era de pensar nos outros, antes mesmo de pensar em si. E ele considerava todos, sem distinção, como irmãos. A caridade era o seu guia, e a exemplo de Jesus ele perdoava as ofensas. Foi indulgente com as fraquezas dos outros e estudava as suas próprias imperfeições, trabalhando incessantemente para combatê-las. Ele respeitou, em seus semelhantes, os direitos dados pelas leis da natureza. Essas qualidades do Chico nós encontramos no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o homem de bem. Mas com certeza ele é muito mais. Como na própria mensagem diz, que não estariam ali todas as qualidades que distinguissem o homem de bem. Fico pensando quantas vidas, quantas consciências ele despertou, qual o alcance das obras que ele serviu de instrumento, qual o impacto do seu exemplo na vida das pessoas. Então, ele conseguiu, deu a sua contribuição para ajudar a humanidade a progredir. Ele criou uma rede de solidariedade, pedia às pessoas para retribuírem o bem recebido da espiritualidade através da sua mediunidade, fazendo o bem aos necessitados e buscando seu melhoramento, aprimoramento moral. Mas sua humildade e simplicidade era o que mais impressionava a todos, por ser algo tão raro nas pessoas. Em uma das palestras de Divaldo Franco, falando sobre a vida de Chico, ele nos conta que perguntou ao Chico qual foi o fato mais importante da sua vida. E nós poderíamos pensar algum fenômeno mediúnico, poderíamos pensar quando chegou a ver os espíritos mais superiores, por tantas coisas extraordinárias que ele viveu. Mas ele nos contou algo muito bonito. Ele estava esperando o ônibus porque tinha que ir ao banco, resolver algum problema urgente. E o ônibus passava na hora marcada, tinha hora para passar. Quando o ônibus chegou, uma criança vinha de longe gritando o nome dele, Seu Chico. E ele ficou alguns segundos sem saber se ia ou se esperava a criança,
porque se esperasse, o ônibus ia partir. E aí, para não deixar a criança decepcionada, ele ficou e esperou ela chegar deixando o ônibus partir. A criança vinha com uma flor que tinha arrancado do Jardim de Deus, que era o nome da rua, e disse que ele queria tanto bem, que queria te dar um abraço. Só isso. Mostrou a flor como se fosse a flor do seu coração. Chico ficou tão sensibilizado, tão emocionado com a ternura daquela criança. A abraçou e pegou a flor do seu coração com muita gratidão. Este simples fato, singelo, considerou como o mais importante da sua vida. Somente Chico Xavier. Obrigada, Chico. Que o nosso Pai de amor possa te envolver em bênçãos de paz, de luz, te fortalecendo para que continue realizando o seu trabalho de amor, levando consolo e esperança a muitos corações. A nossa pequena homenagem a você, lembrando da sua importância para a humanidade, para o Espiritismo, para mim, para todos nós que desejamos ser verdadeiros cristãos. Agora, que nós façamos a nossa parte, seguindo este exemplo de homem de bem, exemplo de bondade, exemplo de humildade, exemplo de amor. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.